História real da vovó. O segredo sombroso que ela contou no leito de morte. A noite caiu suave sobre o pequeno casarão de Clara, tão antigo quanto as histórias que suas paredes guardavam. As velas acesas dançavam com a brisa, projetando sombras em rostos ansiosos. Clara, com seus olhos azuis profundos, parecia carregar o peso de décadas. Em volta da mesa rústica, seus netos se acomodavam, esperando pelo milagre das histórias. Eles amavam ouvir as peripécias da avó, mas aquela véspera de Natal parecia diferente. Havia um ar de expectativa e tristeza que tornava a atmosfera quase palpável. Clara deu um sorriso fraco, mas seus dedos tremiam ao tocar a mesa. A luz suave das velas iluminava seu rosto, destacando as rugas que eram mapas de uma vida vivida intensamente. Os netos ficaram em silêncio, como se o vento sussurrasse segredos apenas para eles. Hoje vou contar algo que carrego dentro de mim, ela começou, com uma voz trêmula. Uma história que começou em um baile sob a lê. Seus olhos brilhavam ao recordar. O coração, antes contente, começou a revelar sombras. Ele era tudo o que minha família desaprovava. E mais, disse, a respiração falhando. A tensão cresceu. Clara continuou, cada palavra arrastando um peso maior que a anterior. Um dia, algo terrível aconteceu. Uma tragédia, um crime que afetaria não só a mim, mas toda a nossa família. O silêncio que se seguiu era pesado. Os netos se entreolhavam, surpresos e inquietos. O que poderia ser tão sombrio? Ela contou sobre a noite fatídica. O grito na floresta e o corpo sem vida encontrado. O olhar de condenação nos rostos de todos, quando a verdade começou a emergir. Clara não era apenas uma avó carinhosa. Havia sombras nela, e agora pareciam querer engolir todos os presentes. Eu nunca falei disso antes, mas vocês precisam saber, disse, e suas mãos tremiam mais agora. Quase como se quisessem escapar. Os netos mal podiam processar. Uma história de amor e crime, entrelaçada em mentiras que eram tão parte deles quanto os laços de sangue. O que fariam agora? Deveriam permanecer em silêncio, protegendo a memória da avó e a harmonia familiar? Ou deveriam confrontar a verdade que ela tinha carregado sozinha? No auge da tensão, um estalo na porta chamou a atenção. Todos se viraram, a curiosidade e o medo se misturando. Quem poderia estar ali, interrompendo essa revelação? O murmúrio na sala tornou-se um eco distante, enquanto o coração de Clara acelerava no peito. A verdade ainda estava por ser completamente revelada, e o futuro da família balançava perigosamente na borda do desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Todos se viraram para a porta, o coração de Clara batendo rápido, como se quisesse escapar. O estalo ecoou na sala.
quebrando o silêncio inquieto. Então, a porta se abriu devagar e uma figura familiar apareceu. Era Ana, a filha de Clá. Mãe, você não pode contar isso agora! Ela exclamou, a voz embargada. As velas tremeluziram, lançando sombras dançantes nas paredes. A atmosfera pressionava como uma nuvem densa. Clara, confusa, balançou a cabeça. O que quer dizer, Ana? Eles precisam saber. Ana deu um passo à frente, cortando o espaço entre ela e os netos. Não, não podem saber. A verdade que você esconde não é sua para contar. Sua voz soou como um grito de desespero. A tensão no ar era palpável. Os netos entreolharam-se, sem entender o que estava acontecendo. Clara franziu o senho. O que você está dizendo? Eu sou a única que pode expor isso. Eu preciso. Suas mãos tremiam e cada palavra de Ana parecia rasgar algo dentro dela. Mas Ana não cedeu. Mamãe, você não sabe o que isso pode causar. A culpa, o ódio, tudo pode voltar. Havia um fervor nos olhos de Ana, um reflexo de um passado que Clara pensou ter enterrado. Os netos estavam paralisados. A história de amor e tragédia agora parecia impossível diante daquela nova revelação. Voltar? O que você quer dizer? Perguntou um dos netos. A voz trêmula, mas Clara manteve os olhos fixos em Ana. Um embate silencioso entre mãe e filha. O clima, que antes era de expectativa, agora se tornava uma tempestade. Ana respirou fundo e, como se de repente estivesse em um confessionário, revelou: Eu, Polindo, foi que fui a responsável pelo crime. Não o que você pensa, mas sim por tudo o que aconteceu naquela noite. Eu não era apenas uma espectadora. As palavras caíram como pedras, chocando todos ao redor. O nó na garganta de Clara virou uma certeza de que sua história era muito mais complicada do que qualquer amor proibido. Os netos olharam para a avó e seu mundo desmoronou em um instante. Você mentiu para nós? Sempre soubemos que algo não se encaixava, uma neta murmurou, e o medo começou a dar lugar à indignação. Ouvindo o lamento dos netos, Clara se viu em um labirinto. Ana havia retirado as paredes que cercavam seu segredo. Mas como explicar que o amor e o ódio podiam ter um só rosto? Você não pode colocar tudo isso em minhas costas, Ana! Clara gritou, mas no fundo sentia que a verdade doera mais do que qualquer mentira que pudesse contar. O silêncio se estendeu. Somente o crepitar das chamas da lareira ouvia-se, enquanto cada um lutava com a enormidade da revelação. O passado estava se agitando e antigas feridas pareciam ressurgir. Ana segurou a mão da mãe, a coragem voltando a surgir. Precisamos enfrentar isso juntas e não podemos mais ter medo. Temos que falar a verdade e enfrentar o que vem a seguir, mesmo que doa. Havia um entendimento, mas também um abismo de dor entre elas. Mas antes que pudessem se aprofundar, um barulho ensurdecedor quebrou a tensão. A janela se estourou com um golpe violento e um homem encapuzado entrou como uma sombra, trazendo com ele uma nova onda de terror. Olhares aterrorizados se encontraram e a história que parecia desenterrar segredos do passado agora tinha um novo inimigo à espreita. O que aquele homem queria? E como isso afetaria a revelação de Ana e a revelação de Clara? O tempo parou enquanto a família se preparava para enfrentar esse novo desafio. Sabendo que a verdade não era mais só uma simples recordação, era uma batalha. A atmosfera estava carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O homem encapuzado, uma sombra diante da luz bruxuleante das velas, avançou com passos firmes. Seu olhar oculto sob o capuz. O ar ficou ainda mais espesse e Clara sentiu um frio na espinha.
Ela queria gritar, mas as palavras se perderam, como se o golpe da porta quebrada tivesse silenciado todos ali. Ana, em um impulso, se colocou entre o estranho e sua família. Quem é você? Ela gritou, mas naquela fraqueza havia algo que fazia o coração de todos disparar. O que ele sabia? O que realmente queria? Não é hora de perguntas, mas de verdades, disse ele, tirando o capuz. O rosto envelhecido e conhecido de Roberto, o irmão de Clara, apareceu. Vocês todos precisam ouvir isso. O grito interno de cada neto parecia ecoar. Roberto havia desaparecido há anos e agora ali estava ele, vivo. Roberto, como? Por que você está aqui? Clara murmurou, o choque tomando conta de seu rosto. A confusão tomou conta da sala. Você deveria estar morto! O peso de seus olhos carregava um segredo sombrio, um peso que não poderia ser ignorado. Eu deveria e, ao mesmo tempo, não. Há coisas que você não sabe, Clara. Coisas que mudam tudo. A urgência na voz dele fez a tensão aumentar. Aquela noite, eu não podia deixar você assumir a culpa. Eu fui até a floresta também. Ana trocou olhares com os netos sem entender o que isso significava. Mas você nunca disse nada. Ninguém sabia. Clara estava paralisada. A confusão transformou-se em pânico. O que ele fez? O que você quer dizer, Roberto? Que tipo de verdade você está trazendo? Eu vi tudo. Eu estava lá. O que aconteceu naquela noite? Não foi como vocês pensam. Eu nunca falei porque tive medo. Mas agora... Ele hesitou, um tremor na voz. Agora não posso mais. Os verdadeiros responsáveis ainda estão soltos. E eles vão vir atrás de vocês. Os netos mal podiam respirar. A revelação de Ana ainda fresquinha em suas mentes. Ela parte do crime, mas agora Roberto, surgindo das sombras, parecia trazer uma nova camada de terror. Clara então se virou, mais uma vez para Ana, em busca de respostas. O que você fez não foi... Você não foi a única? A verdade pulsava no ar. Clara percebeu que sua vida inteira estava sobre um alicerce de mentiras. Talvez a história geminada entre amor e crime fosse mais complicada do que imaginava. O que exatamente Roberto sabia? Como ele se encaixava na narrativa que vinha ouvindo? Uma sensação de traição passou por ela. Ana olhou para o teto, como se procurasse por respostas que jamais chegariam. O que está acontecendo, mãe? O que mais você escondeu? Perguntou um neto, com a voz trêmula. A tensão crescente cortava a sala como uma faca afiada. Eu só queria proteger vocês, gritou Clara, a dor em seu peito se tornando insuportável. O orgulho, os segredos e as sombras, tudo se juntava em um turbilhão que não poderia ser mais contido. Proteger? Do quê? Roberto respondeu mais firme do que antes. A verdade machuca, Clara, mas mais do que isso, nos liberta, se vocês deixarem. E com isso a sala mergulhou em um silêncio avassalador. Todos estavam paralisados com a revelação. O que mais estavam naquele emaranhado de mentiras e traumas? Então, com um estrondo, uma nova figura apareceu na entrada da sala, parada no limiar, de olhar fixo em Clara. Ela reconheceu imediatamente uma mulher que nem mesmo o tempo poderia apagar. Surpresa, Clara! Achei que tinha conseguido deixar isso no passado. Mas eu sempre soube onde estava.
O terror se espalhou como um rastilho de pólvora, e nesse momento a vida da família, seu passado e futuro virou de cabeça para baixo. Algo muito mais profundo estava em jogo, e ninguém estava preparado para as consequências dessa nova verdade. A tensão elétrica na sala projetou-se em um mar de perguntas sem respostas. O que mais poderia ser revelado? A família se perguntou se a verdadeira história haveria de morrer ali ou se a luta apenas começava. A tensão na sala era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Clara estava a poucos passos de descobrir os segredos mais sombrios do seu passado. E a presença de Roberto apenas intensificou o turbilhão de pensamentos. O que mais você sabe, Roberto? Por que você não veio antes? Clara questionou, as palavras saltando da sua boca como balas disparadas. Cada segundo parecia uma eternidade. Roberto respirou fundo, mais uma vez invocando a coragem que lhe faltava. Eu tinha medo, Clara. Medo da verdade. Medo da reação de todos. Mas o que presenciei naquela noite não pode ficar em segredo. Ele hesitou, mas rapidamente continuou. Eu não estava apenas lá. Eu fui um dos responsáveis. Espera, Ana interrompeu, o semblante pálido. Você está dizendo que você também tinha um papel naquela noite? O que você fez? A incredulidade em sua voz ressoou forte, mas Clara sentiu que a revelação ainda não estava completa. Um clima de pressentimento começou a tomar conta do ambiente. Roberto balançou a cabeça, sua voz se tornando quase um sussurro. Eu tentei proteger você, Clara, mas eu não era o único. Quando eu saí de casa naquela noite, encontrei a verdade. O verdadeiro crime que abalou nossa família. Foi mais do que um acidente. E eu ouvi, Clara. Eu vi quem realmente estava atrás disso. E agora eles vêm atrás de mim, de vocês. O olhar de Clara se intensificou, o coração batendo como se quisesse romper as costelas. Quem é? Quem está atrás de nós? Mas nesse momento, uma risada familiar e ao mesmo tempo aterrorizante preencheu o ar denso. A mulher que fizera sua entrada triunfal, que Clara reconhecera como Clara, sua irmã mais velha, atravessou o espaço na sala com um sorriso malicioso. Mas vocês não estão prontos para a verdade. Estão. Vocês nunca estiveram. Clara ficou paralisada, a mente girando em incertezas. A presença da irmã era um rebuliço, um abalo sísmico em tudo o que ela pensava que sabia. Você! O que você está fazendo aqui? Gritou Clara, a adrenalina fervendo em suas veias. Você nunca foi parte disso. Estava morta, eu vi. Ah, você realmente acreditou que eu morreria tão facilmente? Você fez um acordo com o diabo na sua juventude, querida. O que aconteceu naquela noite não foi só uma questão de amor e tragédia. Havia muito mais em jogo. E eu sou a chave. A risada da irmã era um eco sombrio que reverberava pelas paredes. Em meio ao desespero, Clara voltou-se para Ana, que estava em choque. Não, não pode ser verdade. Ela está se aproveitando de nós. Os netos observavam cada vez mais confusos, tentando processar as novas revelações que se desdobravam como um filme macabro. Mas então, do fundo da sala, uma nova figura emergiu. Um homem de terno escuro, com feições conhecidas. O coração de Clara despencou ao reconhecê-lo. Papai? O sussurro escapou de seus lábios. Você
Você está vivo? Sim, minha querida. O homem respondeu, seu olhar penetrante carregando uma carga emocional de anos. E eu preciso que todos vocês ouçam a verdade. A verdade que Clara, sua irmã, nunca deixou vocês saberem. O ar ficou pesado e a sala tremia com a gravidade do que estava prestes a ser revelado. Não, não deixe ele falar, Clara. A irmã gritou, o desespero em seus olhos denunciando o medo que ela aguentava. Ele não pode te dizer a verdade. Não é justo. E você fez que preço, Clara? O homem retornou, a voz firme. Que preço você pagou para esconder a verdadeira natureza de tudo? Os netos trocavam milhares, a confusão tornando-se um pano de fundo para o terror iminente. Clara se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. O que mais estava sendo escondido? O que mais teria que descobrir para que essa espiral de mentiras terminasse? A verdade estava mais próxima do que ela imaginava, mas o custo poderia ser alto demais. Agora, tudo balançava. As sombras de seu passado vieram à tona, e a única coisa que ela sabia era que, se não fosse cuidadosa, o conhecimento poderia despedaçar completamente sua família. Qual seria o próximo passo? E será que ainda havia tempo para salvar o que restava antes que o caos se instalasse de vez? A tensão na sala era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Clara estava a poucos passos de descobrir os segredos mais sombrios do seu passado, e a presença de Roberto apenas intensificou o turbilhão de pensamentos. O que mais você sabe, Roberto? Por que você não veio antes? Clara questionou, as palavras saltando da sua boca como balas disparadas. Cada segundo parecia uma eternidade. Roberto respirou fundo, sua expressão se contorcendo. Eu tinha medo, Clara. Medo da verdade, medo da reação de todos. O que presenciei naquela noite não pode ficar em segredo. Ele hesitou, mas rapidamente continuou. Eu não estava apenas lá, eu fui um dos responsáveis. Espera! Ana interrompeu, os olhos arregalados. Você está dizendo que você também tinha um papel naquela noite? O que você fez? A incredulidade em sua voz ressoou, mas Clara sentiu que a revelação ainda não estava completa. O clima de pressentimento cresceu a cada palavra. Roberto balançou a cabeça, sua voz se tornando quase um sussurro. Eu tentei proteger você, Clara, mas eu não era o único. Quando eu saí de casa naquela noite, encontrei a verdade. O verdadeiro crime que abalou nossa família. Foi mais do que um acidente. E eu vi, Clara. Eu vi quem realmente estava atrás disso. E agora eles vêm atrás de mim. De vocês! Os netos mal podiam respirar, a revelação de Ana ainda presente em suas mentes. Ela parte do crime, mas agora Roberto parecia trazer uma nova camada de terror. A confusão tomou conta da sala. Clara se virou mais uma vez para Ana, em busca de respostas. O que você fez não foi? Você não foi a única? A verdade pulsava no ar. Clara percebeu que sua vida inteira estava sobre um alicerce de mentiras. O que mais Roberto sabia? Como ele se encaixava na narrativa que vinha ouvindo? Um frenesi de emoções a invadiu. Ana olhou para o teto como se procurasse por respostas que jamais chegariam. O que está acontecendo, mãe? O que mais você escondeu? Perguntou um neto com a voz trêmula. Clara respirou fundo, sufocando as lágrimas. O orgulho, os segredos e as sombras, tudo se juntava em um turbilhão. Proteger do quê? Roberto respondeu, o olhar mais firme do que antes.
A verdade machuca, Clara. Mas mais do que isso, nos liberta. Se vocês deixarem. Silêncio. Todos estavam paralisados com a gravidade da situação. Mas antes que alguma resposta pudesse ser dada, o sobrenome de Clara pronunciou-se entre sussurros preocupados. As chamas da lareira tremeram e uma esfera luminosa começou a brilhar bem ao centro da sala. A luz girou rápida como um redemoinho e então explodiu em uma cena surreal. É como se o tempo tivesse congelado. As paredes do casarão pareciam se desfazer, revelando uma visão da floresta na qual tudo havia acontecido. Clara e Ana estavam face a face com suas versões mais jovens, cercadas por risos e promessas, enquanto sombras perigosas se aproximavam. E no centro desse turbilhão, uma figura familiar surgiu, mãe delas. Não pode ser. Clara murmurou, seu coração acelerando. As visões mostravam o que parecia ser a verdade oculta. Mãe, você estava lá? Sim, querida, eu sempre estive, a figura revelou, os olhos brilhando de dor e amor. Eu fiz escolhas, sacrifícios e a verdade é muito mais complicada. Mas por quê? Por que esconder isso? Ana perguntou, a voz rouca de desespero. Porque às vezes o amor exige da gente segredos e às vezes é mais fácil aceitar o que se quer acreditar do que confrontar a verdade. Nesse momento, as lembranças foram rompidas por um grito ensurdecedor. Uma porta foi arrombada. E uma figura encapuzada entrou, com uma presença tão ameaçadora que paralisou todos. As visões se desfizeram e a sala voltou ao normal. Mas o ar estava carregado de um terror palpável. Eu finalmente te encontrei, a figura declarou, revelando um sorriso conhecido. Era o pai. Mas não o pai que Clara lembrava. Era um homem mais velho, com o semblante de quem viveu na linha entre o bem e o mal. E chegou a hora de eu contar a verdade. Os olhares estampavam confusão, choque e medo. Clara sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? O que aconteceu naquela noite não era só um acaso, então? Havia algo que você sempre soube? E você também sabe, Clara. Você só não quer aceitar. A sala parecia girar e a adrenalina corroía os corações. O que significa tudo isso? Um dos netos gritou, e o desespero acumulava-se cada vez mais intenso, formando um emaranhado de dúvidas que pesava sobre todos. O coração de Clara disparou. Era o momento em que tudo seria revelado ou consumido pelas sombras que haviam se instalado em suas vidas. A verdade pulsava, prestes a emergir, mas a única certeza que todos compartilhavam era de que nada seria como antes. O que mais estava em jogo? Quem mais estava envolvido? O destino da família estava agora em jogo. E a resposta se aproximava rapidamente, como um eco distante pronto para desabar. A tensão na sala ficou insuportável. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Quem você realmente é? A voz dela tremeu, misturando desespero e raiva. O homem que se dizia pai parecia um fantasma, e isso deixava tudo mais sombrio. Você estava morto! Como pôde? Eu não estou morto, Clara. Fui forçado a desaparecer, a me esconder, a viver em sombras. Você não faz ideia do que aconteceu. Ele respondeu, a angústia transparecendo em seus olhos. A sala estava repleta de mais perguntas do que respostas, e todos se entreolhavam, perdidos nessa rede de segredos.
Ana estava em choque. Você desapareceu por anos e agora simplesmente aparece? Por quê? A voz dela soava estridente, preenchendo os espaços vazios da sala com acusações sufocantes. Os netos, sem entender, apenas observavam, a confusão estampada em seus rostos, porque a vida de vocês estava em risco. A voz do pai vibrava, cheia de urgência. Existem pessoas que não querem que a verdade venha à tona. E a noite daquela tragédia não era um acidente, Clara. Era um plano. Seus olhos se estreitaram como se estivessem buscando dentro da sala, afastando qualquer sombra audaciosa. Um plano? Você está dizendo que tudo foi orquestrado? Clara, a cada momento, se sentia mais próxima de desmaiar. As chamas da lareira projetavam luzes nas paredes, como se dançassem com uma sensação estranha que tomava conta de todos ali. Sim, e você e Ana estavam no meio disso. Eu vi quem estava por trás. Eles têm mais poder do que vocês imaginam. Ele hesitou, e o peso das palavras pairou. E eu os encontrei novamente, Clara. Preciso que você e sua família fujam agora! O choque alastrou-se como um incêndio. Fugir? Mas por quê? A incredulidade de Ana cresceu e as sombras nas paredes pareciam se aproximar. Porque a verdade que vocês sempre conheceram não é a única verdade que existe. Ele olhou para cada um, como se pesasse suas almas. E quando a verdade for descoberta, haverá consequências. Estou aqui para salvar vocês, mas precisamos agir rápido. Nesse momento, a mulher que se identificara como a irmã de Clara interveio com uma risada sombria. Você acha que pode salvar alguém? A única verdade que importa é que você nunca foi a pessoa boa que disse ser, pai. Ela apontou, os olhos cheios de desprezo. Você sempre esteve envolvido com os verdadeiros criminosos. O silêncio ficou ensurdecedor. Todos se viraram para Clara, buscando explicações, buscando uma luz no meio da escuridão. Essa nova revelação era devastadora. Uma parte da família, que deveria ser abrigo, agora se sentia como um campo de batalha. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Você pensou que poderia esconder quem realmente é? A irmã sorriu, triunfante. A verdade vem à tona e você, papai, não poderá fugir dela dessa vez. A tensão explodiu. O pai fixou o olhar na irmã, um turbilhão de emoções tomou conta dele. Você não sabe do que está falando. Eu fiz tudo isso por vocês. E antes que alguém pudesse processar a intensidade daquela revelação, o som de vidro quebrando ecoou pela sala. Todas as janelas estouraram e a cena em frente a eles virou um mar de sombras e caos. Um grupo de figuras encapuzadas invadiu o casarão, arrastando a realidade para o pesadelo. Vocês não deveriam ter ficado aqui, Clara. O homem que se dizia pai gritou, puxando a filha em um movimento rápido. Mas era tarde demais. Os rostos encapuzados revelaram sinais de reconhecimento, e um deles gritou o nome de Clara em meio ao tumulto. As vozes em conflito tornaram-se um labirinto de gritos, e o caos se instalou. Por um momento, o mundo pareceu parar mais uma vez, e Clara se viu no centro de uma tempestade de emoções e revelações. A verdade está mais perto do que pensávamos, e o que está prestes a acontecer vai mudar tudo! Ela gritou, suas palavras ecoando pela escuridão. A família estava dividida, jogada no meio daquela verdade que os filhos do passado cobravam. O futuro agora era uma questão de sobrevivência, e a única dúvida que restava era:
eles conseguiriam enfrentar as sombras que as suas vidas se tornaram? No meio da gritaria, as sombras se aproximaram. E a única certeza que todos tinham era que nada seria como antes. O que mais estava por vir e quão longe estavam dispostos a ir para descobrir a verdade definitiva? A tensão na sala ficou insuportável. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Quem você realmente é? A voz dela tremeu, misturando desespero e raiva. O homem que se dizia pai parecia um fantasma. Isso deixava tudo mais sombrio. Você estava morto. Como pôde? Eu não estou morto, Clara. Fui forçado a desaparecer, a me esconder, a viver em sombras. Você não faz ideia do que aconteceu. Ele respondeu, a angústia transparecendo em seus olhos. A sala estava repleta de mais perguntas do que respostas, e todos se entreolhavam, perdidos nessa rede de segredos. Ana estava em choque. Você desapareceu por anos e agora simplesmente aparece? Por quê? A voz dela soava estridente, preenchendo os espaços vazios da sala com acusações sufocantes. Os netos, sem entender, apenas observavam a confusão estampada em seus rostos, porque a vida de vocês estava em risco. A voz do pai vibrava, cheia de urgência. Existem pessoas que não querem que a verdade venha à tona. E a noite daquela tragédia não era um acidente, Clara. Era um plano. Seus olhos se estreitaram como se estivessem buscando dentro da sala, afastando qualquer sombra audaciosa. Um plano? Você está dizendo que tudo foi orquestrado? Clara, a cada momento, se sentia mais próxima de desmaiar. As chamas da lareira projetavam luzes nas paredes, como se dançassem com uma sensação estranha que tomava conta de todos ali. Sim, e você e Ana estavam no meio disso. Eu vi quem estava por trás. Eles têm mais poder do que vocês imaginam. Ele hesitou, e o peso das palavras pairou. E eu os encontrei novamente. Clara, preciso que você e sua família fujam agora. O choque alastrou-se como um incêndio. Fugir? Mas por quê? A incredulidade de Ana cresceu, e as sombras nas paredes pareciam se aproximar. Porque a verdade que vocês sempre conheceram não é a única verdade que existe. Ele olhou para cada um, como se pesasse suas almas. E quando a verdade for descoberta, haverá consequências. Que consentes agir rápido! Nesse momento, a mulher que se identificara como a irmã de Clara interveio com uma risada sombria. Você acha que pode salvar alguém? A única verdade que importa é que você nunca foi a pessoa boa que disse ser, pai. Ela apontou, os olhos cheios de desprezo. Você sempre esteve envolvido com os verdadeiros criminosos. O silêncio ficou ensurdecedor. Todos se viraram para Clara, buscando explicações, buscando uma luz no meio da escuridão. Essa nova revelação era devastadora. Uma parte da família que deveria ser abrigo, agora se sentia como um campo de batalha. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Você pensou que poderia esconder quem realmente é? A irmã sorriu, triunfante. A verdade vem à tona e você, papai, não poderá fugir dela dessa vez. A tensão explodiu. O pai fixou o olhar na irmã. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Você não sabe do que está falando. Eu fiz tudo isso por vocês. E antes que alguém pudesse processar a intensidade daquela revelação, o som de vidro quebrando ecoou pela sala.
Todas as janelas estouraram, e a cena em frente a eles virou um mar de sombras e caos. Um grupo de figuras encapuzadas invadiu o casarão, arrastando a realidade para o pesadelo. Vocês não deveriam ter ficado aqui, Clara. O homem que se dizia pai gritou, puxando a filha em um movimento rápido, mas era tarde demais. Os rostos encapuzados revelaram sinais de reconhecimento, e um deles gritou o nome de Clara em meio ao tumulto. Nesse instante, um sinal de alerta disparou dentro de Clara. Era alguém que ela conhecia mais do que gostaria de admitir. O homem encapuzado se aproximou. E antes que pudesse visualizar de maneira clara, seu coração deu um nó. Era Miguel, seu primeiro amor. O rapaz que havia desaparecido sem explicação há anos. Clara, é você! Eu sabia que estava viva! A voz dele tinha um toque de desespero e necessidade. Nesse momento, tudo ficou em suspenso, como se o tempo houvesse parado. A revelação era eletrizante. Ela queria correr para ele, mas a confusão se instalou. Lucy, você está vivo? Clara mal podia acreditar. A lembrança daquele amor inacabado, dos sonhos desfeitos, aflorou com uma força avassaladora. Mas a questão que pairava no ar não era apenas a volta de Miguel. Era o que isso significava. Eu voltei para te proteger, Clara. O que aconteceu naquela noite, eu sou parte disso. Não o que você pensa, mas há algo que você precisa saber. O olhar dele penetrava em sua alma, e a verdade estava prestes a explodir. Clara sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? O que você escondeu? A urgência no ar era palpável agora. Mas antes que Miguel pudesse responder, um disparo ecoou na sala, o som ensurdecedor partindo o ar como um relâmpago. O mundo de Clara se despedaçou em um instante. O pai caiu ao chão, uma mancha escura se espalhando pela camisa. Os gritos se tornaram um eco distante e ela só conseguia enxergar o corpo dele, a vida esvaindo-se. O caos tomou conta e a verdade que se desenrolava agora parecia uma armadilha mortal. Clara se viu em um pesadelo, o amor, a traição e a dor se misturando em um único evento devastador. Miguel, com os olhos cheios de pavor, virou-se para Clara. Precisamos sair daqui, agora! As sombras estão chegando. Mas o que fazer? Como escapar das marcas do passado que invadiam a sala? A única coisa que Clara sabia era que a verdade estava mais perto do que pensava, mas o que ela descobrira poderia acabar com tudo. O que mais estava escondido e qual seria o custo de descobrir? Clara precisava de respostas, mas nesse momento tudo estava em jogo. E a única certeza era que a vida nunca mais seria a mesma novamente. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A cena diante dela era caótica, mas seus pensamentos estavam presos em uma única imagem: o corpo do pai desabando no chão, o sangue manchando o piso de madeira polido. O que estava acontecendo com sua família? Uma tempestade de emoções a envolvia e tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Miguel puxou Clara para trás, tentando protegê-la do horror que estava se desenrolando. Vamos, Clara! Precisamos sair agora! A urgência na voz dele quebrava o feitiço momentâneo de confusão e a necessidade de agir se intensificou. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Parem eles! Uma das figuras encapuzadas gritou, revelando um tom de autoridade que ecoou como um trovão no interior da casa. Os rostos da família se contorceram em terror e um novo pânico se espalhou. Não! Clara gritou.
Não podemos deixar que eles fiquem. O medo tomou conta, desafiando sua determinação, mas logo se deu conta de que a luta estava apenas começando. As vozes e os gritos se misturavam em um caos ensurdecedor. Clara tentou se mover, mas as pernas pareciam presas ao chão, observando a cena se desenrolar diante dela. É como se tempo tivesse parado e tudo ganhasse uma nova dimensão de horror. Miguel segurou firmemente a mão de Clara, não a deixando desistir. Olhe para mim! Preciso que você confie em mim. Temos que ir. A certeza nos olhos dele eliminou um pouco do desespero que a envolvia. Mas antes que pudessem dar um passo, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas avançou com pressa e removedor de capuz. E então o mundo de Clara desabou novamente. Mãe, o sussurro escapou de seus lábios, o coração pulsando loucamente. A mulher diante deles era idêntica, mas a expressão era sombria e carregada de segredos. Clara, você não deveria estar aqui, a mulher disse, sua voz gelada como uma brisa de inverno. Você não sabe o que está acontecendo. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O choque a envolveu como uma corrente elétrica. O que sua mãe estava fazendo ali? Ele estava viva! Mas a realidade logo a atingiu como um golpe. Mãe, você está? A indignação subiu. Você sabia de tudo? Clara queria entender por que sua mãe estava ali misturada naquela confusão. O desespero tomou conta. Para seu horror, a mulher deu um passo à frente, ignorando a súplica no olhar de Miguel. Depende de tudo agora, Clara. Eu não pude te contar. Havia um motivo, um verdadeiro propósito. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda assim não se encaixavam. Enquanto a tensão crescia, um novo disparo ecoou na sala. E Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um grupo de figuras encapuzadas se moveu, empurrando todos para um canto, formando um cerco. Sabíamos que você voltaria, Clara, a mulher disse, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Estávamos apenas esperando o momento certo. E como um golpe de misericórdia, as palavras dela desmantelaram o último vestígio de realidade que Clara conhecia. Esperando por mim? Por quê? O que você quer de mim? O terror alcançou alturas insuportáveis. Ela se sentiu como se estivesse à beira de um abismo sem fim. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Clara percebeu que, dentro daquela mística de horror e maldição, havia uma centelha de verdade que não podia ser ignorada. Uma lembrança que, por algum motivo, parecia vagamente familiar. O que sua mãe estava tentando encobrir? O que os encapuzados desejavam? Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras começaram a dançar na mente de Clara, revelando uma conexão que ela não fazia ideia que existia. Ao olhar para sua mãe, sentiu que o passado, agora mais do que nunca, pulsava em seu interior. Os ecos de antigas memórias estavam se juntando e, mesmo em meio ao caos, ela sentia a verdade chegando e estava prestes a ser revelada. Passos firmes e determinados ecoaram do fundo da casa. Clara sabia que, independente da origem dos segredos, estava cada vez mais cercada por uma teia de mentiras que condensava o ar ao redor. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e naquele momento sombrio, Clara percebeu que descobrir a verdade seria uma batalha de vida ou morte. Quando as cortinas do caos se levantassem, não haveria como voltar atrás. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor.
A cena diante dela era caótica, mas seus pensamentos estavam presos em uma única imagem. O corpo do pai desabando no chão, o sangue manchando o piso de. Uma tempestade de emoções a envolvia e tudo parecia um pesadelo de qual ela não conseguia acordar. Miguel puxou Clara para trás, tentando protegê-la do horror que estava se desenrolando. Vamos, Clara! Precisamos sair agora! A urgência na voz dele quebrava o feitiço momentâneo de confusão. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Parem eles! Uma das figuras encapuzadas gritou, revelando um tom de autoridade que ecoou como um trovão no interior da casa. Os rostos da família se contorceram em terror e um novo pânico se espalhou pela sala. Não! Clara gritou. Não podemos deixar que eles fiquem. Mas a luta tinha apenas começado. O ar estava carregado com uma mistura intensa de medo e adrenalina. E todos sabiam que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Enquanto Clara tentava processar a realidade à sua frente, a mulher que era sua mãe deu um passo à frente, caminhando decidida em direção à figura encapuzada. Vocês não vão fazer nada? Eles não têm nada a ver com isso. A voz dela era firme, mas a preocupação cintilava em seus olhos. Nesse momento, a figura encapuzada ergueu a mão, como se estivesse prestes a fazer um gesto ameaçador. O coração de Clara disparou. Saia do meu caminho, gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. A figura tirou o capuz e Clara ficou paralisada. Era Ben, um velho amigo de infância. A mesma pessoa que ela não via há anos, que havia desaparecido misteriosamente na mesma época em que o pai fugira. Clara, você não pode acreditar do que está acontecendo. A urgência em sua voz cortava o ar como uma lâmina. Ben, o que está fazendo aqui? O choque a deixou sem palavras. O que ele tinha a ver com tudo aquilo? As revelações começaram a acumular em sua mente como sombras crescendo ao anoitecer. Eu voltei para te ajudar, mas você precisa entender. Não era só aquela noite. Há muito mais em jogo. O olhar dele era desesperado, como se cada segundo contasse. Eu fui forçado a assumir, Clara, e agora eles estão atrás de você novamente. O mundo em volta dela parecia desmoronar. Quem está atrás de mim? O que você sabe que eu não sei? Clara começou a sentir que cada pedaço de sua vida estava prestes a ser revertido em uma nova verdade que ela não poderia suportar. Nesse instante, as luzes da casa começaram a piscar. Um tremor percorreu o chão. E uma nova figura apareceu na entrada, flutuando como um fantasma. Era a avó de Clara, a figura que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Clara, a verdade precisa voltar à superfície, ela disse com um olhar profundo e intenso. Não, é impossível, Clara gritou, seus olhos arregalados. Sua avó estava ali, e isso mudava tudo. Tudo o que Clara pensou que sabia estava sendo desafiado. A avó deu um passo à frente e com uma voz grave continuou. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Tudo estava orquestrado por forças muito maiores do que todos nós. Nesse momento, a sala inteira ficou em silêncio e as palavras da avó ressoaram como um sino. Ben se virou rapidamente, seu rosto pálido. Forças? O que você quer dizer com isso? O medo começava a se agravar e Clara percebeu que qualquer esperança de resposta simples havia se evaporado.
A verdade estava longe de ser revelada. Eles a querem por um motivo. A avó prosseguiu, a voz firme. E quando ela descobrir, o destino de todos nós mudará para sempre. A tensão crescia e a sala parecia conduzir aqueles momentos intensos para um clímax explosivo. Descobrir o quê? Clara mal podia conter a urgência. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar e a porta explodiu, dando passagem a um homem desconhecido que tinha um olhar laser. "Quero você, Clara!" ele gritou. A determinância em sua voz afetando a todos como uma tempestade. Nesse momento, Clara entendeu que todos os segredos que guardavam não eram apenas sobre amor ou tragédia. Havia uma trama muito maior em jogo. E a reviravolta que enfrentavam mudaria a dinâmica familiar para sempre. O que ela faria agora? E como tudo isso se encaixaria no quebra-cabeça devastador da sua vida? A verdade pulsava no ar. E Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O que mais estava escondido nas sombras que agora o cercavam? O que a esperava adiante? Clara olhou para aquele homem que afirmava ser seu pai, sentindo a mistura de alívio e desespero crescer dentro dela. Você não pode ter feito isso! Palavras falharam enquanto a realidade a esmagava. Tudo parecia mais confuso do que um labirinto, com a verdade escapando por entre seus dedos. Mas quando a mão dela se adiantou novamente, a tensão na sala cresceu insuportavelmente. Calem-se todos! A verdade é mais complexa do que podem imaginar. A voz da mãe tinha um tom de urgência e os olhos dela brilhavam com uma determinação inabalável. Clara, você precisa entender. Tudo isso foi feito para proteger você. Proteger de quê? Ana indagou com a voz embargada. Nos proteger disso? A raiva e a confusão a tornavam mais forte. E Clara, sentindo o peso do inesperado, percebeu que a teia de mentiras estava mais intrincada do que imaginava. Então, o homem encapuzado, ou quem quer que fosse, avançou mais um passo. Não podemos deixar que a história se repita. Ele está certo sobre uma coisa. Eles vêm atrás de vocês. As vozes se elevaram, enquanto cada um tentava entender seu lugar naquele quebra-cabeça. E então, uma explosão de vidro ecoou pela sala, como um grito desesperado de alerta. Todos se viraram para ver uma nova figura entrar. A última pessoa que Clara esperava ver. Era Miguel, agora claramente mais machucado, mas com o mesmo olhar intenso. "Clara, precisamos ir agora! Eles estão mais perto do que pensamos!" Ele se lançou em direção a ela, pegando sua mão firmemente. Clara olhou para ele, cheia de incerteza, mas o eco das palavras da mãe ainda ressoava. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode ser. "Vamos!" gritou Miguel, puxando-a levemente. Mas quando Clara hesitou, olhou para seu pai em estado crítico no chão. O silêncio penetrou em sua alma. "Não! Eu não posso deixá-lo!" As lágrimas surgiram, escorrendo pelo rosto. A decisão esmagava seu coração, um dilema de amor e lealdade. Se ele não puder continuar, será nossa função manter sua história viva, Clara, disse a mãe dela, a voz tremendo. "Mas você tem que correr! Agora! Vamos!" A irmã gritou, o pânico um som estridente que cortava o ar.
E em um momento de clareza, Clara percebeu que estavam todos lutando pela mesma coisa, a verdade, e para proteger uns aos outros. Com Miguel ao seu lado, Clara se lançou para fora da casa, onde as sombras dançavam, refletindo o caos interno que se desenrolava. Mas algo mudou! Uma luz aparecia ao longe. Uma nova esperança que parecia promissora. No farol da cidade, uma voz ecoou, como se estivesse contando Agora vamos fazer valer a nossa história, Clara disse, olhando para Miguel. E em um momento de união, cada um deles, como uma família, decidiu enfrentar o que estava por vir. Enquanto caminharam em direção à luz, novos ecos de verdades não ditas se desenrolando na distância, Clara sentiu que finalmente tinham o poder de reescrever seu destino. E apenas o tempo diria o quão forte essa verdade poderia ser. Mas antes de tudo isso, a sensação de algo maior ainda pairava no ar, e a incerteza quanto ao que viria a seguir o cercava. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos, porque só os verdadeiros fãs entendem.